sou Luzaneri Cruz, médica endocrinologista, e esse é o Médicos em 3D. Nesse espaço nós vamos abrir um debate, tentar tirar algumas dúvidas e por último te dar algumas dicas. Nosso papo de hoje é o coronavírus, assunto do ano, talvez até da década. E minha convidada de hoje é Simone Tosi. Tudo bem, Simone? Tudo jóia. Simone é médica infectologista e a ação dela é tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Então ela pode nos dar uma visão geral de tudo o que está acontecendo por aí em termos de coronavírus. Simone, e assim a gente acaba esbarrando em coisas muito culturais, né? A gente estava até conversando sobre isso. Você acha que essa questão da cultura nossa, por exemplo, a gente vê asiáticos com máscara há muito mais tempo e eles aceitam melhor do que a gente. E tem a questão também que o distanciamento social, o isolamento, acabou trazendo uma série de inconvenientes emocionais. O que você fala disso? Você acha que tem esse impacto? Que hoje nossa barreira principal é emocional? Sim, a gente, agora nessa fase que a gente está vivendo, né, no Brasil, no Espírito Santo, a gente não fala segunda onda, já que nós nunca tivemos casos zerados, é simplesmente uma maior intensidade, né, dessa primeira onda. É o que a gente vê, o modelo, né, de vida, principalmente do brasileiro, sempre em junto, em família, querer compartilhar, abraçar. Acho que o impacto para nós foi muito grande, continua sendo grande, né? E a gente tem visto isso repercutindo do ponto de vista no nosso psicológico, no nosso emocional, né? Não só dos profissionais de saúde, quem lida direto com isso ou quem perdeu alguém, mas a sociedade em si, né? Muitos hábitos que foram alterados, né? Não só o uso da máscara, quer dizer, você não sabe se a pessoa está sorrindo, você não sabe o que alguém está dizendo, então a comunicação nossa ficou um pouco prejudicada, mas principalmente o fato da gente não poder estar junto com quem a gente quer todo o tempo, que para nós é muito difícil, né? Então essa coisa desse jeito novo de viver, a gente tem visto nos consultórios, né, um aumento importante dos casos de ansiedade. A gente já está num mundo globalizado que a gente vê, tem algumas síndromes como do pensamento acelerado que estão se exacerbando, né? Então isso preocupa muito a gente. É verdade. E me fala da nossa situação do nosso estado. Igual você falou, na Europa eles chegaram a zerar os casos, não é isso? Por isso que lá na Europa a gente fala de uma segunda onda. E aqui a gente não teve essa segunda onda, né? Mas, eu estava até falando com você, parece que está mais perto da gente. Tem mais pessoas que a gente conhece que estão adoecendo. Apesar de que o nosso conhecimento em relação ao coronavírus melhorou. Então hoje parece que os casos que a gente consegue intervir saem melhor, mas mais gente está adoecendo perto de nós, não? Ou é só impressão minha? Isso tem muito a ver com o meio que a gente frequenta, né? Então, a gente teve, principalmente no início, a gente entende até pelas dificuldades socioculturais de algumas pessoas aderirem. Então, a gente viu, principalmente as classes mais baixas, com muita gente exposta e muita gente ficou doente. Lá na primeira fase, no início, lá para maio, junho. Isso, a gente viu nessas regiões, né, até de menor poder aquisitivo, que as crianças não tinham escola, muitas pessoas ficaram desempregadas, então elas se aglomeravam juntas em residências menores, então esse intercâmbio, né, de pessoas juntas, isso aumentou na verdade, e isso a gente entende que contribuiu, apesar da intenção ter sido justamente diminuir a aglomeração com a suspensão das aulas, né? Mas a gente viu que essa população foi mais exposta, a gente tinha muitos relatos. Eu lembro no início da pandemia que a gente às vezes ia fazer entrevista e o repórter falou: doutor, vocês estão aqui tudo longe um do outro, mas lá onde eu passei, tá todo mundo na rua, o bar tá lotado. Então a gente percebe que agora, nesse segundo momento aí, desde setembro, né, mais intenso agora em outubro e novembro, sobretudo, a gente tem visto as pessoas que anteriormente não foram expostas, né, que tiveram todo esse cuidado do distanciamento, agora expostas, talvez até cansadas do distanciamento, e são pessoas muitas do nosso convívio. De classes sociais, assim, A, B, né? Que foram classes que a gente viu que preservou mais, né, o distanciamento, tinha mais acesso à informação e mais recursos para se manterem em home office, né, em escola online.
Então conseguiu acesso até a informação também. Isso. Tá certo. No nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre tratamento. O que tem de certo, de errado, o que dá certo e o que não dá certo. Tá bom? Espera só um pouquinho. Voltamos com Médicos em 3D, debates, dúvidas e dicas. E o nosso papo de hoje é sobre coronavírus com a infectologista doutora Simone Tosi. Simone, vamos falar então um pouquinho de tratamento? Fala pra mim, eu fiquei tão triste, não sei se é a sua impressão, logo no início da pandemia, que polarizou, esse tratamento teve um cunho político, né? Você acha que isso atrapalhou? Eu creio que sim. A gente habitualmente não tinha muito envolvimento, né, nos tratamentos, nas opções terapêuticas e não só de doenças infecciosas, mas tantas outras doenças. Habitualmente a gente não tinha esse envolvimento, né, tanto da mídia social e essa polarização política. A gente vê que a pandemia ela exacerbou, né, a mídia social, né, e essa polarização política. Não sei se é só pelo ano político, mas entendo que todo o entorno, né, dos fatores aí de estresse. Então isso foi muito ruim, porque aí quando a gente fala no início da pandemia, por exemplo, a gente usava cloroquina, eu sempre lembro disso, a gente usava, a gente tratava, no hospital a gente comprou, eu era gestora de um grande hospital na época, a gente comprou cloroquina e fizemos. A partir do momento que a gente viu que não tinha nível de evidência, a gente parou de fazer. Simone, mas por que não fez? Então, algumas pessoas que não são da área de saúde entendem às vezes o fato da gente falar que não está fazendo, que é porque a gente é contra alguma linha política e não. Na verdade, a gente não vai indicar, Simone, mas não tem risco. Ok, se você quer fazer, mas habitualmente a gente não indica algo que não tenha nível de evidência. Então, é só por esse motivo. Né? Não é por nenhum outro motivo. Hoje de tratamento a gente infelizmente tem pouca coisa. É verdade. Né? Pouca coisa assim que tem evidência científica, né? Que é ciência, porque na verdade os estudos, eu tenho acompanhado bem também, os estudos eles cresceram muito e foram dando informações pra gente, né? Então, que a gente não tinha. Não tinha antes no início. E aí ficaram poucas drogas, não é isso? Sim, que é o que infelizmente. A gente chegou a fazer aí, né, 2, 3 drogas, uma hora numa droga, outra hora. E a gente acabou ficando, hoje em dia, até tratar empiricamente a bactéria, a gente discute muito, porque a gente acabou fazendo uma pressão seletiva para mais micro-organismos resistentes. E esses pacientes que internam, muitas vezes eles evoluem para tubo e fazem pneumonia associada à internação, que são as chamadas, antigamente chamadas infecções hospitalares, que agora são as infecções relacionadas à assistência. Então, quanto menos antibiótico você usar desnecessariamente, melhor. Você preserva a medicação, né? Você preserva aquela medicação, aquela droga e, consequentemente, de literatura você diminui. Quando você tem menos resistência, você tem uma menor mortalidade. Né? Então isso é muito importante. Infelizmente hoje que a gente tem comprovadamente eficaz é a dexametasona para alguns critérios que são os pacientes internados e tem que ser naquela fase da doença inflamatória, não a fase que você tem viremia, porque se você coloca na primeira semana, né, que é viremia, você pode até diminuir o sistema resposta imune. Imunológica, né? E fala de vacina. Vacina a gente fica feliz, né? Menina, eu tô sabendo que a família real vai vacinar, né? Fiquei tão feliz. Muito feliz. Cria uma esperança, né? Acende uma chama, né? Sim, fala né? sobre isso, Simone. E já tem um meme aí rodando, né, da carinha da rainha, que ela vai ganhar a vacina. E teve também, eu gostei muito de uma outra mídia social aí, de uma pessoa que é bem conhecida, falando que ele já tá sonhando com a hora que ele vai ouvir o som. Levanta a blusa, a picadinha vai doer um pouquinho. Ai, que sonho. É isso aí, é um sonho. A gente fica assim pensando, né, que quando que vai chegar, existe uma expectativa assim do Estado que já comprou as seringas de conseguir negociação, né, já que os estados têm essa autonomia de comprar diretamente. Infelizmente o nosso ministério, né, o Ministério da Saúde demorou para tomar essa iniciativa de comprar. Mais uma vez, eu acho que teve uma polarização política e aí a vacina do fulano, a vacina do ciclano. O fato é que nós temos 4 vacinas e a vacina que tiver, algumas já têm estudos importantes de efetividade,
mas a gente entende que o que vier, a vacina é a nossa grande esperança. A gente não sabe se todo ano vai ter que ter provavelmente, né, assim como a vacina, gripe, né? assim como para a influenza, a gente vai ter que ver qual a cepa e adaptar. Mas a vacina é a boa notícia, a gente espera que ela chegue aí. As previsões um pouco menos favoráveis vai ser meio do ano que vem, mas quem sabe a gente consegue pelo menos agora no nosso estado para o início do ano. Ai, que maravilha! E existe uma vacina melhor que a outra? Dessas 4, você pode falar isso pra assim, gente? ainda é muito, eu acho, né, eu não sou especialista em vacina e eu não estou nesses grupos de estudos, principalmente da Organização Mundial de Saúde, onde se avaliou a efetividade de cada uma. A maioria delas realmente são de vírus inativado, o que traz uma segurança do ponto de vista de não ter risco de ter a doença, né? Mas realmente a efetividade de todas elas na fase 3 foi boa, foi acima de 90%, o que a gente considera muito interessante. Bom. Agora tem algumas particularidades de conservação, de ter que fazer 2 doses, varia, né, entre uma vacina e outra. Porque algumas precisam de temperaturas muito baixas, né? Mas essa, por exemplo, da Pfizer, ela precisa de temperatura baixa para armazenamento, mas ela pode ficar numa temperatura ideal na fase da distribuição por algumas horas, entendeu? Então isso não vai facilitar um pouco, né? E você falou que em relação, por exemplo, a gente vai precisar talvez ser vacinado todo ano. E aí vem a nossa questão das reinfecções, né? Me fala um pouquinho das reinfecções. Essa possibilidade existe? Porque eu percebo que as pessoas às vezes já tiveram, falaram, eu tô livre, tenho passe livre, né? Eu posso até carimbar meu passaporte. Infelizmente, né, isso não se concretizou. Como a maioria dos vírus, o vírus também, o coronavírus, a maioria dos vírus que eu estou falando de gripe, né, de doenças respiratórias, ele sofre mutação, já está bem documentado também, isso é novo. E aqui no Brasil a gente já tem casos, inclusive no Espírito Santo, de reinfecção, e hoje em dia a gente precisa notificar a reinfecção. Então não estamos livres, apesar da gente ainda entender que a nova cepa tem pouco dela circulando e quem já teve está menos propenso, mas... Tá certo. Simone, por último eu vou te pedir para deixar uma dica pra gente, né, nesse tema que eu acho que é o tema da década, né? Marcou a nossa geração com certeza. Deixa uma dica pra gente. A dica que eu deixo é pra gente cuidar, né, do corpo e cuidar da mente, né? Os dias ainda são difíceis pra gente conseguir manter aí o distanciamento social e usar máscara, cuidar do outro, a gente precisa estar de bem, né, com a vida, com o corpo. Então, assim, alimentação saudável e evitar a mídia social, evitar fake news. Se você não tem certeza, não olhe a notícia. A gente tem visto muita gente ansiosa e sofrendo às vezes com coisas que não têm a menor relevância. E cuidar do corpo, faz exercício em casa. Hoje uma amiga estava me falando, faça exercício pela rede social, faça exercício e esteja em contato com quem você ama. Aí sim, eu acho que é muito importante você usar a mídia social. Mas essa é a dica que eu dou em tempos de tantas adversidades. Querida, obrigada por estar aqui. Sempre um prazer falar com você, né, nessa nossa caminhada longa. E assim, eu quero que você volte aqui pra gente falar de repente desse tema, ou então falar de coisa nova, falar que tudo acabou, que tudo melhorou, tá bom? Esperamos em Deus. Esse foi o Médicos em 3D, debates, dúvidas e dicas, e até o nosso próximo encontro.